Como a Andresa trouxe aí a informação, né, Thaís Andreasa, a decisão do Tribunal de Justiça de ontem, para criar ainda mais aquela coisa da insegurança jurídica, suspendeu a liminar que proibia a flexibilização. Eu sei que é confuso, querido ouvinte, mas é confuso mesmo, não dá para vender para você como se não fosse. Ou seja, o Tribunal de Justiça ontem disse o seguinte, derrubou a decisão anterior e disse, pode flexibilizar. Né, com decisão do Estado e dos municípios, no caso da capital fluminense. E é isso que a Andresa trouxe de informação, de um início de flexibilização, de liberação, que é o que está acontecendo também em São Paulo. São Paulo hoje já tem reabertura aí também de imobiliárias, de concessionárias, e a partir de amanhã os shoppings passam a abrir 4 horas por dia. Tem aí uma ampla discussão, se você for ouvir gente da área de lojistas, comércios, shoppings, eles dizem, olha, por que só esse tempo? Dessa forma você vai acabar aglomerando mais, porque aí com menos tempo você vai ter gente correndo naquelas horas ali se poderiam ter ao longo do dia. Do outro lado, as autoridades e pessoas ligadas à área da saúde dizem e sustentam, olha, mas é melhor você ter menos tempo, primeiro porque você dessa forma coloca fora dos horários de pico e consequentemente você limita naquele horário em que o transporte não está muito lotado, fora do horário de pico, a circulação de pessoas que vão a essas áreas, ao comércio de rua ou eventualmente aos shoppings, enfim, e vai fazendo de forma escalonada, vai fazendo de uma maneira em que você não tenha daqui a 15 dias, e vá sentindo conforme a curva, não tenha daqui a 15 dias um rebote gigantesco em termos de curva, tem que ser aos poucos, outros países foram dessa maneira. Olha, a forma como tem que ser feito, primeiro, é muito difícil. Se alguém hoje falar para você assim, eu digo categoricamente e afirmo, a forma tem que ser essa, eu chancelo e assino embaixo, tem grande chance de quebrar a cara, como tantos outros quebraram a cara no início do processo, quando alguns, inclusive, disseram que o coronavírus, no calor, por exemplo, essa era uma das teorias, ele não se proliferaria e, consequentemente, o Brasil não teria problemas nessa área. Então, é uma doença ainda muito desconhecida, é um vírus que, às vezes, tem mutação. Então, você afirmar categoricamente alguma coisa, nem especialistas, os maiores do mundo, fazem isso de maneira categórica. Mas, como eu disse ontem e tenho dito aqui na Band News FM, em cima de dados, porque a gente não tem que trabalhar o que fulano acha, a gente tem que trabalhar em cima de informação. E como a gente ontem estava conversando aqui no programa, ou anteontem, na verdade, na segunda-feira também, o que a gente tem hoje de cenário que é o que tem que ser visto? Você tem que cruzar os dados de mortes, você tem que cruzar o dado de internação, quantas pessoas estão sendo internadas, porque é a porta de entrada dos hospitais, é o que está acontecendo neste momento, e você tem que cruzar a terceira informação, que é fundamental, é quantos leitos você tem, como é que está a sua rede. A privada no Rio agora está em 80%, e a gente tem dito aí, aliás, ontem um amigo meu que é diretor de um hospital, de alas de hospital, disse para mim que ele chegou a receber em alguns dias, sei lá, 80, 100 pessoas, e nesses últimos dias ele recebeu 6 pessoas, né, com os sintomas da Covid. Rodolfo, vai voltar a curva com a liberação, com as pessoas indo cada vez mais para as ruas, para o ar livre, para a atividade comercial? Vai voltar. E é por isso que vai ser fundamental o acompanhamento dessas 3 coisas. Leitos, internações cada dia, e mortes, que muitas vezes são dados de 3 semanas atrás e 1 mês atrás, são dados defasados. E aí, analisando e cruzando tudo isso, vai ter que se pensar para frente, eventualmente, em novas restrições, ou não, ou a onda veio muito baixa, porque o grau de contaminação na sociedade era muito grande, a gente não consegue mensurar muito isso, os testes, a gente está conseguindo ampliar o número de testes e, consequentemente, isolar a pessoa mais rapidamente ou tratá-la mais rapidamente. Então, você pode ter um cenário um pouco mais otimista, com a perspectiva um pouco mais otimista. Então, é olhando isso que você vai ter que ver se essa onda que vai vir, o sistema vai suportar, ou essa onda que vai vir vai de novo provocar estresse no sistema, como tivemos no início de maio, até 10, 15 de maio, e consequentemente provocar novas interrupções e restrições. Não tem outro jeito, minha gente. O vírus está aí, o vírus veio para ficar, ficará aqui pelos próximos meses e anos. A solução só estará na vacina.
não tem outra solução, só estará na vacina a solução completa. Talvez descobertas em medicamentos e protocolos possam ajudar no tratamento, em termos de liberação, mas a solução completa é só uma vacina, que se espera para, sei lá, quem sabe uma descoberta para o final do ano, coisas mais otimistas, ou só para o ano que vem. Tá todo mundo, os grandes grupos mundiais estão correndo atrás disso. Enquanto isso, é analisar dado, número, de forma técnica, científica e, sim, olhar para o lado econômico. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas não têm o que comer, as pessoas não têm emprego. Temos que olhar para essas duas óticas e não é ser insensível para o lado da saúde, mas também não é ser insensível para o lado econômico. E entender que já que o vírus está aí e veio para ficar, como que a gente cruza tudo isso e caminha sim para se flexibilizar. O grau disso, eu não sou idiota para falar, que nem preparo tenho para tecer qualquer análise nesse sentido, Andreasa. O que é interessante aí, e tem tudo a ver com o que você disse, é que há uma oposição discursiva, né, na fundamentação, primeiro da liminar do juiz Bruno Bodardi, que tratamos ontem aqui, aquela liminar que suspendeu, ela não derrubou, suspendeu os decretos do governo do estado de flexibilização e da prefeitura, e o que veio do presidente do Tribunal de Justiça, derrubando a liminar do juiz Bruno Bodardi e, portanto, autorizando que se avance no programa de flexibilização. De um lado, né, a principal fundamentação, no caso do juiz Bruno Bodardi, é de natureza sanitária, né, a preocupação fundamental com a saúde das pessoas, não que não haja ali, e há no texto dele, a dimensão econômica, e da parte do desembargador Melo Castro, o foco é a economia, né? A saúde econômica, e não há desprezo à saúde, mas são os pesos que se dá e que são aqueles que têm se confrontado aí no debate público. O que eu lamento na decisão do presidente do TJ é que ele não tenha endossado a decisão do juiz Bodardi, porque ali estava dito o seguinte, que é consistente com o que você disse, Rodolfo, não era uma decisão contrária à flexibilização. Ao contrário, era uma decisão que pedia para que a flexibilização tivesse fundamentos claramente apresentados. O que se cobrava é o seguinte: vocês governantes estão propondo a flexibilização com base em que dados? Qual é o estudo de impacto regulatório contido nas decisões de você? E quem lê as decisões, os decretos, tanto do prefeito quanto do governador, percebe que a fundamentação é muito precária. Fica parecendo um achismo, quando, no entanto, há elementos científicos para corroborar um programa de flexibilização. Então, na decisão que fez retomar o programa de flexibilização, eu acho que faltou, da parte do presidente do TJ, um endosso a essa questão. Inclusive porque a lei, né, a lei determina que mesmo a prerrogativa, como essa, que mexe com a saúde das pessoas, que tem interesse público, mesmo a prerrogativa de um governante, que de decidir, de executar, precisa de fundamentação técnica, científica, e isso não há. Esse é o principal perigo de um programa de flexibilização nessa altura, né? É que é muito precário de substrato. Esse é o ponto que eu queria destacar. Rodolfo, se você me permite aqui um espaço